Te adoramos, Deus. Muito grato, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Fale com Ele 1 minuto. Creia que Ele está aqui, converse com Ele. Se os seus olhos pudessem vê-lo como vocês estão me vendo agora, o que você diria para Ele? Qual seria a sua reação, a sua atitude? Se por um momento Ele abrisse os nossos olhos naturais físicos e nós pudéssemos enxergar Ele assentado num alto e sublime trono, revestido de honra e glória, o que faríamos nós? O que você diria para Ele? Diz agora. Ele está aqui. Amém? Glória a Deus, vamos andando, porque o relógio não nos espera. Nós temos algumas coisas para compartilhar hoje, com muita gratidão, muita alegria, por tudo que Deus tem feito nos nossos corações. Eu tenho sentido que o Senhor acelerou nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Eu tenho sentido que Ele tem entregue revelações tão palpáveis. Alguém está sentindo isso? Eu estou vendo cabeças fazendo assim. Que lindo isso. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos falar um pouco. Marcos 1, todos acharam? Você que está em casa, saudade de vocês todos. Abre Marcos capítulo 1, vamos juntos ler. No versículo 14 e 15 diz assim: depois que João foi preso, está falando de João Batista. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia, as boas novas que vêm de Deus. E ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Amados, tanto aqui em Marcos quanto em Mateus, fala que logo quando Jesus voltou daquele tempo, daqueles 40 dias de tentação, que ele venceu Satanás, que ele já logo teve esse primeiro discurso. João Batista já veio na frente dele abrindo caminho. E o que João Batista bradava naquele deserto? Ele dizia: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus, cheio da unção e da autoridade de Deus, no seu primeiro discurso diz: arrependam-se e creia no Evangelho. E a palavra do Senhor diz que Pedro, ali em Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito, então eles foram tomados, as pessoas que estavam perto ouviram e viram todo aquele barulho que aconteceu, aquela coisa extraordinária ali em Atos 2. Eles chegaram e eles queriam entender e ouvir sobre aquilo. E então Pedro disse: arrependam-se. Essa palavra ao meu coração esses últimos dias de forma muito poderosa, e eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Amados, quando Jesus diz assim, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, a Bíblia, nada na Bíblia, deixa eu te lembrar que nada na Bíblia é aleatório. Essa sequência e essa ordem diz algo para mim e para você. Quando ele diz arrependam-se e creiam no Evangelho, ele está dizendo que é impossível nós crermos verdadeiramente sem um genuíno arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muito do que temos vivido, e essa palavra é uma palavra vinda de Deus para nós, e como tudo aquilo que vem de Deus para nós é oportuno, necessário, imprescindível, é para agora, é para hoje.
Se nós olharmos para muito do que nós temos vivido, nós vamos ver que é reflexo da nossa falta de crer. E crer no Evangelho. Aquele Evangelho que é apresentado para mim e para você de uma forma tão simples, amados. É tão simples que quanto que por vezes nós negligenciamos, menosprezamos. É tão profundo, mas é tão simples. E o Senhor é tão lindo que Ele nos faz caminhar para ir mais fundo e entendermos o propósito de todas as coisas. Então, se o que nós estamos vivendo muitas vezes é reflexo, eu falo não as dores, amados, em si, mas a resposta à dor. Alguém está aí? Como a igreja tem respondido a essa estação e a esse tempo. É muito claro a falta do Evangelho em nós. Eu disse aqui na minha última palavra, nós ecoamos, nós temos emprestado nós temos permitido que as vozes do mundo, as mensagens malignas, uma mídia deturpada, miserável, entre nos nossos lares, tomem lugar nas nossas mentes e ocupem o lugar da nossa fé. E aí então nós começamos a emprestar a nossa boca para ecoar as notícias junto com o mundo, na mesma perspectiva do mundo. Porque não temos crido no Evangelho, aquele mesmo que salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas por que nós não cremos? Porque não nos arrependemos verdadeiramente. E a palavra hoje para mim e para você é: arrependa-se e volte ao princípio. Arrependa-se e volte ao propósito original. Sabe, amados, quando a gente ouve essa palavra, arrependa-se, a gente se sente encantoado, quase que injustiçado, porque tem se pregado muito pouco sobre arrependimento. E o fruto disso é que nós nem sabemos o que é arrependimento. E nós vamos conversar sobre isso um pouco hoje. O Senhor vai trazer clareza para nós. Esse arrependimento aqui, amados, é metanoia. A palavra metanoia do original é arrependimento. E eu quero te dizer que é muito mais do que uma única vez, uma única mudança de mente. Uma mudança de mente que acontece uma única vez. Eu entendi o Evangelho, eu aceito Jesus, eu me converti. Pronto, aconteceu a metanoia. Não. E esse às vezes tem sido o problema, o nosso problema. Porque metanoia é uma mudança de mente continuada e sustentada. Jesus disse: tome todos os dias a sua cruz. É todo dia. É uma decisão diária dos salvos, dos santos, de todos os dias tomar a nossa cruz e ir para esse lugar. A metanoia, ela só começa com a nossa conversão, queridos, mas ela dura por toda a nossa existência. A palavra meta do original é além, acima de, além de. E noia significa mente, razão. Então metanoia seria a expansão da nossa consciência, a transcendência da nossa mente, a capacidade de ver muito além da superfície, a capacidade de ver além disso aqui que tem chegado de forma tão palpável nas nossas vidas, além do que está no horizonte, além das possibilidades. Isso é metanoia. Capacidade de mudança, muda a razão, além da razão. É uma perspectiva do céu. Amados, é romper com o nosso pensamento matemático, cartesiano. O Gustavo sempre fala isso, fala: amor, as contas de Deus, 2 e 2 não são 4. E às vezes nós estamos ali como Felipe, não é assim? Como André, aliás, perguntando: mas eu preciso de
200 denários não dá para alimentar esse tanto de gente, Jesus. Jesus falou, vai lá, alimenta eles. Ele falou, não tem jeito. Nós temos aqui só 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero te dizer que é a conta de Deus. E isso é crer no Evangelho, amados. Eu quero te lembrar, mas é tão básica essa palavra de hoje, que eu falei, hoje eu chorava tanto lá em casa. E Gustavo brincou, falou, amor, pode deixar a porta aberta, eu não faço barulho não, quem faz é você. Eu chorava hoje, pastor, não tem menino que chora. Eu arrependi hoje, amados. Eu fui hoje tocada. Eu fui constrangida. Porque a gente vai vivendo no automático. E a gente esquece isso, esse evangelho que alimenta, ele é o mesmo, esses 5 pães. Então não importa a circunstância, eu sei que você ouve isso todo dia. Eu sei que você liga o rádio e ouve isso, no louvor você ouve isso. Mas, amados, mas nós precisamos viver isso. E hoje o Senhor falava que existia algo específico para esse dia. E eu chorava hoje à tarde porque o Senhor falava que a sua vida não ia ser mais a mesma. E eu chegava ali e falava naquela sala isso. Oh! E eu cheguei e falei para os louvoristas, o Senhor tem algo específico para esse dia. Eu vi a pastora Ivoneide em cima do altar, nós não nos falamos hoje. E ela disse, hoje, dia 18 de abril, tem algo do Senhor para nós. Sabe o que é esse algo, amados? É muito além de uma provisão momentânea, instantânea desse mês. É muito além do que você precisa para pagar a sua folha de funcionário. É muito além de uma porta de trabalho. Não, amados, é profundo. É entendimento do que é que vai me suprir por toda a eternidade, até que Ele venha. Eu quero te dizer que Jesus ensinava isso para os discípulos. Essa foi a ênfase do ensinamento, a essência do ensinamento de Jesus. Amados, os milagres de Jesus eram um apelo para que eles vivessem além do que os olhos deles podiam enxergar. Era um ensinamento e um apelo para que eles vivessem além das possibilidades, além das impossibilidades. Isso é metanoia. Aí você diz, pastor, eu estou sabendo de tudo isso. Mas eu quero te dizer, amados, quero lembrar você do que às vezes tem passado batido, que a gente não tem entendido. Hebreus 12. Acompanhe comigo no projetor para a gente andar um pouco rápido. Mas se quiser abrir a Bíblia, Hebreus 12. No versículo 1 diz assim, ó, portanto, eu falo sempre isso aqui. Uma vez que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Eu chorei hoje com isso, amados. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado. Vai muito além de só pecarmos. Existe um peso que tem te deixado vagaroso. E eu tenho falado isso aqui no altar do Senhor. E é isso que nós precisamos. E aí, meu avô fala que pedra grande não arranca a unha. Toco grande não arranca a unha da gente, porque a gente vê. É os pequenininhos que arrancam a unha da gente, que a gente tropeça, que machuca. São coisas escondidas, camufladas. A arte do engano de Satanás. Sabe por quê, amados? Porque nós estamos, por vezes, eu creio nisso, atentos ao pecado. Aquilo que sabemos de cor e salteado que é pecado. Mas o Senhor está nos levando a nos arrepender daquilo que também nos atrapalha. Sabe por quê, amados? Porque nos deixa vagarosos. Muda o nosso foco. Isso que nos atrapalha, amados, são distrações. Eu falava isso outro dia com uma pessoa, eu falava, a nossa guerra hoje não é mais contra o pecado tão somente, mas é contra as distrações que são legítimas. É o trabalho, é o assédio dos amigos, da família,
que por vezes nós perdemos, não conseguimos falar não, e somos assediados, e não conseguimos ter um tempo com Deus. Qual foi a última vez que nós, de fato, estivemos com a nossa porta fechada com Ele, para alinhar a nossa visão e o nosso discernimento? E diz assim, e o pecado que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós, e corramos, amados, está falando, sabe o que? De correr. Qual tem sido a sua toada? Qual tem sido o nosso ritmo? Sabe, eu tenho sentido uma urgência da parte de Deus. Eu tenho sido convocada, eu tenho sentido isso, há uma urgência, porque há um propósito para esse tempo que Deus confiou para mim e para você. Não antes de nos arrependermos, não antes de entendermos de fato o que é arrependimento. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, que é o líder e aperfeiçoador da nossa fé, porque por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. E aqui tem uma receita, amados, para nós, para você, para alguém que você conhece. Tem bateria aqui, amém. Que está cansado e desanimado. A Bíblia dá receita para tudo. E aí diz assim no versículo 3: pensem em toda a hostilidade que Jesus suportou dos pecadores. Pense nisso. Porque desse modo você não vai ficar cansado e nem desanimado. Oh, amados, vocês entendem por que nos cansamos? Entende por que nos desanimamos? Porque a gente lê a Bíblia, quando às vezes lemos e passamos pelas receitas sem dar crédito a elas. Pense naquilo tudo que Jesus suportou. E no versículo anterior diz que Ele suportou tudo baseado numa alegria que o esperava. Nós acabamos de cantar aqui que incomparáveis são as promessas de Deus na nossa vida. Nós temos um livro que é um testamento de um pai para filhos, uma herança irretratável, irrevogável, a menos que você e eu não queiramos nos apropriar dela. Ela é nossa, foi paga, está consumado. Mas nós desconsideramos isso. Existe uma profecia, e eu creio que aqui na igreja todos sabem disso, porque nós já falamos isso várias vezes. E você que está em casa vai saber disso e lembrar disso hoje. Existe uma profecia de homens que já até morreram para esse tempo, de que esse é um tempo onde haveria uma colheita de 1 bilhão de almas. Nós estamos vivendo o que precede a uma colheita de 1 bilhão de... Será que isso é uma alegria, é uma promessa que nos alegra, para que nós possamos viver esse tempo, entendendo o propósito desse tempo, e o que está acontecendo em nós, a reforma que Deus está trazendo para a igreja dele, para que então, esse arrependimento seja entendido, para que então, 1 bilhão de almas seja ceifado, seja colhido por nós. Será que essa promessa, assim como Jesus tinha alegria de algo que o esperava, será que saber que está vindo aí uma colheita de 1 bilhão de almas traz propósito para essa pandemia? Será que nós conseguimos nos alegrar com o Senhor? Será que nós conseguimos, e aqui é onde eu convido você para entender, amados, a urgência, porque se nós nascemos para esse tempo, Deus não errou a conta. Não era para você ter nascido lá na época da Lei Áurea, na época não sei onde, e não era. Deus não errou, você não nasceu aqui assim, por acaso. Essa palavra é para você, que anda desavisado, de que existe algo poderoso, e que Ele confiou, e eu chorava e falava: Deus, o Senhor confiou isso para mim.
Podia ter nascido há 50 anos atrás, podia ter nascido há 100 anos atrás, mas o Senhor quis que eu participasse disso. Que amor é esse? O Senhor confiou em mim. Entender que a igreja, por tantos motivos e por tantas culturas e por um sincretismo, eu lia isso hoje, amados, eu fiquei. Nós somos o fruto, é compreensivo isso, porque nós somos fruto de tanto sincretismo, de teologias deturpadas ao longo das últimas décadas e séculos, amados. Mas aí o Senhor nos chama para lembrar disso, para atentar isso, para ler, para estudar, para entender, e para nos voltarmos, nos arrependermos e voltarmos para a origem. É por isso que nós nunca mais seremos os mesmos, porque é impossível viver de forma sustentável o Evangelho sem arrependimento genuíno. Aí você me diz, me arrepender de quê, pastora? Eu quero ler com você um pedacinho da carta que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. Paulo escreveu a primeira carta e desceu a Saf, falou um monte de coisa. O povo ficou triste, porque ele corrigiu, ele redarguiu, ele orientou, ele exortou, ele apontou o que estava acontecendo na igreja, as questões, ele falou. E aí, esse é o contexto dessa passagem, 2 Coríntios, no capítulo 7, diz assim, mas agora eu estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Alguém está entendendo isso? Eu não estou alegre por vocês ficarem tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim, nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento, que leva à salvação. Não tem salvação sem arrependimento. E Ele está contando isso para nós. Então vocês sentiram uma tristeza, isso foi muito bom, porque essa tristeza levou para vocês o arrependimento, e esse arrependimento por sua vez trouxe a salvação. E nisso não há motivo para que ninguém fique triste. Na NVT diz assim, não é uma tristeza que causa remorso. Eu vou explicar isso para vocês. E ele segue, mas as tristezas, no plural, deste mundo produzem a morte. No versículo 11, na NVT, nós lemos assim: vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Ela trouxe o que, amados? Dedicação, defesa das suas ações, indignação, temor, desejo de me ver. Amados, que eu descobri que o arrependimento, a tristeza que gera esse arrependimento, que gera salvação, põe saudade nas ovelhas, vou ficar com saudade do pastor. Abençoa o pastor, fala, Deus, obrigado pelo meu pastor. Paulo falou, vocês ficaram com vontade de me ver de novo. Amados, o diabo tem trabalhado para que as pessoas se levantem contra líderes. Sabe, nós somos falhos, nós estamos crescendo juntos. Eu não vivia, pastor Ivonei, dos pastores desse planeta, não viveram o ensaio da pandemia. Nós estamos vivendo juntos. Nós temos uma vida também lá fora, amanhã é segunda para mim. E a gente está crescendo e aprendendo juntos. E nisso consiste o verdadeiro amor que vem de Deus, porque Ele une perfeitamente todas as coisas, encobre uma multidão de erros. Mas quando nós nos arrependemos, verdadeiramente, nós voltamos a amar os nossos pastores, a desejá-los por perto.
nós entendemos o papel da igreja nas nossas vidas, amados. Nós entendemos quanto espaço houve em nós para murmurações e calúnias e achismos. E aí a gente vai se arrependendo de tudo isso e a gente vai ficando parecido com Jesus. E aí ele segue dizendo, isso trouxe zelo e prontidão em punir a injustiça. Sabe, vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Paulo está falando assim, que vocês tiveram atitude, houve mudança, houve metanoia. Não é algo que ouve, mas não pratica. Porque o que ouve e não pratica é como um homem que constrói uma casa sobre areia. Aquela passagem daquele homem que construiu a casa, amados, não fala que ele usou os piores materiais de construção. E nem que ele fez às pressas. Ele comparou as duas casas iguais. Tempo investido. Investimento de tempo, investimento de recursos. Que não suportam tempestades. Que não suportam ventos. Que não suportam circunstâncias adversas. Paulo está falando, não, vocês tiveram atitude, vocês sofreram metanoia. Nós precisamos, amados, dar propósito para a tristeza que nós temos vivido esse tempo. Porque como eu ministrei aqui num desses cultos, não tem como nós falarmos que nós estamos felizes, pastora. Cheira morte. Todos os dias nós temos notícia de alguém. A dor da perda, ela é real. Felizes, não alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria é fruto do Espírito em nós, porque a alegria provém do reino, o reino que nós vivemos, a quem servimos, o reino que nós frutificamos. Então, Paulo está falando para a gente, nós temos que dar propósito. Sabe por que o diabo quer? E eu vejo tanto isso acontecendo, eu falo tanto, a gente conversa tanto isso, o Gustavo e eu. Quando a gente vê às vezes uma família, uma pessoa passando por algo e não consegue tirar proveito de nada daquilo. Não consegue aprender com as circunstâncias, não consegue, sabe, amados, ter discernimento da situação, entender, sabe, esse bolo não cresceu porque faltou pó royal. Não, eu pus pó royal. A farinha de trigo está vencida. Parece tão ridículo, amados, é tão trivial, mas nós vivemos a nossa vida sem parar para retroceder, entender. Por que é que falta fé? Por que que estou tão cansada e sobrecarregada? Porque eu não lembro do sacrifício de Jesus na cruz. Porque a Bíblia não mente. E ela falou que quando eu lembro dele eu tenho descanso. Eu não me canso e nem desanimo. Porque eu não lembro que ele é sobre todas as coisas. E que a palavra dele deveria ser a última sobre a minha vida. Mas olha, eu faço parceria com as condenações e com as sentenças malignas liberadas sobre a minha vida e falo junto. Que a minha empresa vai fechar, que o meu filho não tem mais jeito, que meu casamento acabou, que a minha saúde não tem mais jeito. Eu entro debaixo de um vitimismo e declaro junto. Eu faço coral com vozes de derrota e de miséria, e não com as vozes do céu, que sabem o que está escrito ao seu respeito no livro da vida. A tristeza que nós temos vivido, ela não pode produzir morte. Esse tempo e o que nós estamos vivendo não pode produzir morte, amado. Sabe por quê? Porque essa tristeza, ela não vem de Deus, ela vem de Deus. Ela não é do mundo. Como, pastora? Como vem de Deus? Nós temos o poder de fazer todas as coisas cooperar para o nosso bem. Nós estamos aqui alinhando o nosso entendimento.
Nós estamos aqui cumprindo com o propósito desse tempo, entendendo que o Senhor está chamando a igreja para se arrepender e voltar. E aí você continua falando, pastor, mas arrepender. Amados, sabe o que eu quero dizer? Eu quero falar uma... Deixa eu dar uma notícia para vocês. Anota, amados. Anota esse negócio. Eu acho que a igreja, assim, algumas pessoas esqueceram que o Covid não tocou na soberania de Deus. Deixa eu falar aí de novo. Se eu pegar Covid, eu vou morrer. É como se fosse assim, ó. Eu posso morrer de qualquer coisa, mas o Covid... Eu posso morrer de acidente, de atropelamento, de infarto, de coisa... Mas o Covid... Aí esse eu posso morrer qualquer dia, tá tudo certo. Mas se eu pegar Covid, aí Deus perde o domínio. Aí Deus perde o domínio. Deixa eu te falar, o Covid não tocou na soberania de Deus. Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Ele continua tendo senhorio na tua casa. Isso não é um convite para sermos imprudentes e desleixados, mas isso é um brado de liberdade. Ele nos libertou de todo o jugo das trevas. A nossa vida continua debaixo do senhorio daquele que pode todas as coisas. Não existe sentença sobre você e sobre a sua casa. Eu vejo cristãos declarando isso. Se eu pegar o Covid, eu morro. Ah, não, gente. Se nós nos arrependemos, nós vamos crer no Evangelho. Nós vamos lembrar que ele é imutável. Nós não podemos ser pessoas que só sabem, que acreditam em Deus e que sabem da soberania dele. Nós somos um povo que reflete as verdades dele através das nossas decisões, do nossa segunda, do nosso levantar, do nosso deitar. A gente não só sabe quem ele é, mas a gente vive com toda a força, com todo o poder e com toda a ousadia aquilo que ele é. Esse é o chamado da igreja. Esse é o propósito da igreja. De 7 páginas nós falamos 3, então fica para a próxima. Mas de tudo isso que eu estou dizendo, eu quero te dizer que nós precisamos hoje nos arrepender de termos nos colocado no centro. Nós precisamos reconhecer isso, amados. Nós precisamos nos arrepender, essa é a palavra. De nos ter permitido, ter aceitado, ter viabilizado. Nós nos colocamos no centro. Nós nos tornamos o centro. Deus quebrou os altares das milhares, os altares dos homens. Nos fez voltar para dentro de casa para comer o cordeiro com a nossa família. Ele quebrou os altares onde homens eram endeusados. E eu vejo que muito ainda da igreja não entendeu isso. E ele continua se reinventando em como idolatrar alguém nas redes sociais. Amados, vamos entender o cenário, o apelo, o convite. Vamos dar propósito, essa tristeza. Como Paulo falou para a igreja, essa tristeza não é uma tristeza para a morte. Ela é uma tristeza para a mudança de vida. Para entendermos e nos posicionarmos. E aí, amados, eu quero terminar dizendo isso, porque eu ouvi isso, doeu dentro de mim. A igreja precisa ser mantida aberta porque é um serviço essencial. Não é normal isso? Isso machucou. Por quê, pastor? Porque é natural isso. A igreja é um serviço essencial. Ela precisa se manter aberta porque é um serviço essencial. Entendem onde é que está camuflado? Sabe por quê, amados? Porque nós é um serviço social, é um serviço essencial. Por quê? Porque as pessoas, foi comprovado cientificamente que a fé ajuda as pessoas. Qualquer tipo de fé ajuda as pessoas a vencerem os momentos ruins. Então é algo que ajuda as pessoas. Então as pessoas, elas chegam e de alguma forma elas se sentem pertencidas. Porque o ser humano, e aí a psicologia ensina, e aí entende isso? E eu amo isso. Que nós fomos criados para nos sentirmos pertencidos. A Bíblia falou mesmo que a gente é corpo, né?
Que já não é sozinho. Você nunca viu uma mão aí sozinho, andando sozinho. Tem uns que tentam, mas apodrece rapidinho. Você viu, né, menina? Apodrece rapidinho. Tem uns que até tentam. Aí a ciência vem explicando tudo que a Bíblia já falou, que Salomão já falou, que Provérbios já falou, Moisés já falou, Jesus já falou. E a ciência vem, explica. E a gente fica feliz, porque eu acho o máximo ver a confirmação. Então, realmente, amados, a igreja é um serviço essencial. Porque onde Deus está, até a tristeza falta de alegria. É impossível entrar num ambiente onde Ele tem liberdade e não sair cheio, curado, sarado, renovado, restaurado. É impossível. Mas então, pastor, qual que é o problema? O problema é que em nós nos tornamos o centro. E é isso que o Senhor está nos chamando para arrepender hoje. Culto é para cultuar a Deus. Enquanto cultuamos, a presença dele é real. E na presença dele, a morte tem que dar lugar à vida. E na presença dele, portas são abertas, destinos são travados, direções, estratégias, cura, livramento, transformação, vida! Mas tudo se tornou em torno de nós. E esse amado, deixa eu falar. Você vai começar hoje, vigiar isso. Entender assim, Romanos 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele. E tudo existe por meio dEle. E para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amado, sabe o que eu estava falando? Eu falei com o Gustavo, falei, amor, sabe o que eu vejo a gente fazendo? Sabe como uma empresa? Uma grande empresa, uma multinacional. A pessoa é contratada e trabalha para alguém. Nunca conhece aquele alguém. Mas trabalha para alguém. A gente vem na igreja e canta para Jesus. A gente vai para a recepção e recebe pessoas para Jesus. A gente faz um monte de coisa para Jesus. Mas na força do braço. Não é por meio dele. Por isso que cansa. Tem alguém aí? Não é por ele. Lá no fundo, é alimentado uma vaidade, um orgulho, um status, um reconhecimento. Não é de verdade por ele. Porque quando é por ele, as falas contrárias não abalam a gente. Está fazendo por ele. As críticas, quando não é do lado. Quando o pastor nem reconhece que você fez tudo no som, que você fez tal, e passou a dia inteira limpando a igreja, ninguém viu, então você não fez por ele. Você fez por você. Isso está muito intrínseco em nós, amados. E nós nos reunimos para sermos abençoados, para sermos curados, para sermos libertos, alcançados. Não existe problema nisso, porque isso é o resultado de quando nos reunimos no nome dele. Mas o grande problema, pastor, então, que é a mesma coisa. Amados, parece a mesma coisa. Mas muitas vezes estamos adormecidos, mortos. Porque tudo a gente acha que é demais. E tudo a gente acha que não tem nada a ver. O Senhor hoje nos dá luz. A luz da revelação da palavra. Para que todos nós possamos olhar para dentro de nós. Entender qual tem sido o motivo da sua ação. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na igreja. Qual a sua motivação. O motivo da sua ação. Porque a nossa vida, amados, Senhor, eu acordei com essa frase há uns 3 dias e ela fez sentido. Eu ouço isso há anos. Mas ela foi revelada. Eu acordei assim com ela, uma luz no meu cérebro. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu quero te entregar uma chave hoje, em nome de Jesus. Em tudo, em todo tempo na sua vida, se alguém te ligar, te parar na sua vida e perguntar o que você está fazendo, você vai analisar. A nossa vida, isso é o resumo da nossa história, da nossa existência. Tudo que nós fazemos, ou tem que ser em direção a algo que nos faz conhecer a Deus, ou é algo que está nos motivando a ir para fazê-lo conhecido. Eu estou indo encontrar alguém, tomar um café, para nós dois conhecer Jesus juntos. Ele vai compartilhar o que ele recebeu, eu vou compartilhar o que eu recebi. Qual tem sido as suas reuniões, dos seus encontros, das suas ligações? Qual tem sido? Conhecer a Deus. Pastor, quando eu estou trabalhando, a excelência dele na sua vida, porque você entende que quer comais, quer bebais, quer façais, outra coisa qualquer você faz é para a glória de Deus. E quando ele faz algo, nós não estamos fazendo para homens, mas nós estamos fazendo para Deus. A excelência que isso gera vai tornar o Senhor conhecido na sua vida. O resumo. E aí eu quero te lançar, o Espírito Santo hoje nos lança esse apelo. E eu creio que há aqui uma atmosfera para nos fazer arrepender, porque todos nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos olhar para nós, amados. A Bíblia diz assim, ó, ele olhou para a terra e não havia um justo sequer. Todos nós precisamos olhar em alguns em maior grau, em menor grau, não importa. Nós precisamos olhar com esses olhos do Espírito Santo para dentro de nós. Entendermos, reconhecermos que nós não temos vivido 100% do nosso tempo para conhecê-lo ou para torná-lo conhecido.
Hoje o Espírito Santo te convida a voltar ao início de tudo. A se arrepender para que você creia verdadeiramente no Evangelho. E então os sinais te seguirão. Então você vai parar de só ouvir o que a Bíblia diz e você vai ser a Bíblia andando, cartas vivas. Você tem desejo, amados, de viver a Bíblia? Viver o que está escrito nas páginas da Bíblia. Amar os que te perseguem. Abençoar os que te maldizem. Oh, que poder super poderoso. Caminhar acima de qualquer circunstância. Dizer haja. Então enxergar aquilo vindo à existência. Quantas mais passagens eu tinha para ler aqui, amados, mostrando que quando nós nos empenhamos em conhecê-lo, não conhecer sobre ele ou sobre o que ele faz, não conhecê-lo, intimidade, nós temos propriedade de filhos. E filho não preocupa se vai ter pão para comer. Valente não preocupa, fala assim, mãe, vai ter pão amanhã na casa? Ela está respondendo ali. Filho, amados, ele se ocupa primeiro em amar a Deus e a sua justiça, e em todas as coisas serão acrescentadas. Jesus disse assim no Sermão do Monte, sabe o que acontece? Vocês fazem igual pagãos, que pediram essas coisas. Vocês não sabem que vocês são muito mais valiosos do que os pássaros? Eles nem trabalham, não carecem de nada. Deus quer trazer a igreja para esse lugar de amor, amados. Essa é uma palavra de amor, não uma palavra. Arrependam-se, rasguem vibras. Não cheguei nessa parte. Docinha. Amor. É dele. É por ele. É para ele. É para a glória dele. Aí isso é tão leve e suave. Você não tem que ficar preocupado se te pertenceu, ele já te comprou. Você não tem que fazer algo, se mudar para estar no meio e ser bem visto naquele meio, reconhecido. Não, você faz é por ele. Ele está vendo, ele conhece o coração. Ele te convidou a se arrepender de tudo aquilo que não é dele, que não é por ele e que não é para ele. Nós vamos declarar que nós voltamos ao primeiro amor. Que nós queremos voltar ao início de tudo. Sabe, amados? Eu preciso entregar. A primeira comissão de Jesus para o ser humano, quando ele nos criou no Jardim do Éden, é que nós nos multiplicássemos. É para que nós governássemos. É para que nós dominássemos. Deus tem bênção, sim. Prosperidade, sim. Deus tem autoridade para a sua vida, sim. Foi a primeira comissão. Ele criou e falou, e viu que era muito bom. Ele falou, agora, multiplica, prospera, domine, governe. Mas aí a gente tomou isso tudo para nós. Quando nós governamos por Ele, nele e para Ele. Então, de fato, governamos para a glória dEle. Então, é um governo sustentável. Você não precisa ter medo de ninguém te passar a perna, porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Eu quero te convidar, arrependa-se hoje, como eu. E vem para esse centro. Vem viver, vem crer no Evangelho. Em nome de Jesus. Eu amo vocês.